E já continuamos aqui ao vivo para mais uma live do Explique It, do programa com o Thiago Quelhas. Liliane Locke já está aqui com a gente, Liliane. Bem-vinda, Liliane. Obrigado por nos prestigiar. Alexandre Quemin, é isso? Ou Chemin? Não sei, acho que é Chemin. Prazer, Alexandre. Boa noite. Vão mandando aí o aviãozinho pro pessoal, avisando o pessoal que estamos ao vivo. Convidem seus amigos. Eu também estou convidando aqui. Vamos convidando o pessoal para participar dessa super live com o Thiago Quelhas. Super Thiago para a terceira live nossa. Thiago Quelhas. Vamos mandando. Ô, Lisandra Bruneto, boa noite. Obrigado por continuar aqui conosco. Já chegamos aquecidos para a live. Cadê a música, DJ? Cadê a música, DJ? A música tem que começar com a música, cara. Você é o único que tem música, cara. E dancinha. Aperta ali no aviãozinho, convide seus amigos para ficar conosco aqui nessa live. Terminamos a live com o Rafael agora, com um monte de novidades, postei, e a live de hoje com o Thiago Quelhas também tem novidade, hein? É isso, seu Thiago? É tudo isso, muito mais. E para avisar todo mundo, é só o começo. Queria aproveitar, e eu tô vendo aqui que o Instagram tá me dando uma mensagem que talvez apareça para todo mundo agora. Receba uma notificação sempre que SBO Digital Oficial transmitir ao vivo. Avise-me. Então eu vou clicar no Avise-me para que eu possa receber uma notificação. Se me interessar, se o assunto interessar, eu entro e já estou clicado, já estou sabendo que Show de vai ter bola. alguma coisa interessante. Fica a dica para todo mundo aí. Fabio, Show de bola. cara, você acabou de sair de uma hora intensa. Vamos dançar um pouquinho? Vou pegar água, vou pegar água. Vai lá, vai lá, vai Enquanto o lá. pessoal chega. Aperta no Pessoal, aviãozinho aí, pessoal. Convida vai os lá, vai amigos. lá. Vai lá, eu vou ficar aqui com o pessoal que espera. Muito obrigado a todos Aqui ao vivo. que estão já conectados nessa terceira live. O assunto hoje é um assunto principal da odontologia, que é a usinagem, né? De fato, a odontologia ela gira em torno da usinagem. O Fábio caiu? Não, voltou. E todo o Não. resto são ferramentas suplementares, né? E por que eu falo que a usinagem é o centro da odontologia? Porque a gente conhece a ferramenta mais sofisticada que existe no mundo inteiro. Vou aproveitar e fazer essa pergunta para o Fábio. Fábio, qual é a ferramenta mais sofisticada que existe no mundo inteiro? Ou no universo, se você quiser. Você está falando de CNC, especificamente? Não. Era uma Você está falando do pegadinha. quê? Eu estou falando da mão, Manda. mano. Cara, tu acredita que era a minha segunda resposta? Eu ia dizer o seguinte, que o que a fresagem quer é reproduzir o que a gente tem de melhor, que são as nossas mãos, né? Exato. E não consegue, mas Não ela consegue consegue. fazer uma coisa que a mão humana não consegue, que é repetir o processo. Não se cansar, né? Ela também se cansa porque ela precisa de manutenção.
Ela tem Mas desgaste, mas é uma outra ela não dorme, ela forma. não tem 13º, ela não tem Exato. férias. Fábio, eu queria aproveitar que a gente está começando, só para fazer um refresh da primeira e da segunda live. Boa. Na primeira live a gente falou sobre escaneamento intraoral, então foi um papo bem interessante sobre o universo que gira em torno da aquisição digital. Então, a aquisição digital é o primeiro passo para você poder obter as informações que, consequentemente, vão ser processadas num computador, num software, não é? E que vão, logo em seguida, atingir uma produção, uma materialização. Porque a gente sai do campo real, ou seja, do universo da boca, não é? E a gente imaterializa no 3D para depois trabalhar esse elemento, ou criar um elemento superior, no caso de uma prótese, né? E aí depois a gente vai rematerializar, produzir uma peça sólida em diferentes materiais. Hoje, inclusive, o tema é aberto para materiais também, não é? E a gente vai materializar esse produto e aí a gente vai obter a restauração que a gente almeja, que vai voltar a ser reconstituída no ponto de origem, que é a boca do paciente. Então, esse é o fluxo de trabalho, e o CAD, CAM, funciona em CAD, né? Quer dizer, C, computer, computador, A, aided, né? Ajudado, D, design, desenho. Então, o computador ajuda no desenho, fazendo uma tradução rápida aqui. E o CAM, que é o objeto principal dessa terceira live, Computer Aided Manufacturing, manufatura assistida por computador. Então, assim, a gente falou isso tudo na primeira live. Na segunda live, a gente falou sobre softwares, inteligência artificial. A gente pincelou um pouco um universo extremamente vasto e complexo, impossível entrar em detalhes de cada uma das possibilidades. Então, foi uma live bem abrangente. Eu acredito que hoje também vai ser um pouco mais abrangente. E hoje eu quero a participação de todo mundo que está aqui, porque muitos de vocês têm fresadoras. Talvez muitos de vocês ainda não tenham uma impressora 3D, talvez. Mas muitos, com certeza, já tiveram acesso ou se relacionaram com o mundo da usinagem, especialmente se você for dentista. Então, aí, nesse caso, você faz usinagem desde o primeiro dia que você entrou na faculdade, né? Porque o processo de trabalho de um dente, de preparo de um dente, é um processo de usinagem, né? Então, assim, a gente pincelou aqui até agora, na primeira live, scanner intraoral, aquisição digital, como os arquivos chegam, qual que é o processo. Na segunda live, a gente falou sobre os softwares que pensam e que extraem, que manipulam as informações obtidas por um instrumento óptico, quer dizer, um scanner intraoral direto ou indireto, se for um scanner de bancada. E hoje a gente está fechando o ciclo com o primeiro equipamento de produção, as fresadoras, né? A gente também vai falar de materiais fresáveis, o que tem de novo nesse mundo e tudo mais. E na quarta live, que acontece na semana que vem, aí sim a gente vai falar de impressão 3D. E aí talvez para você seja super interessante ter um efeito comparativo entre do que você tem visto por aí e do que você vai ver na semana que vem. Comparativo na questão de agregar opinião, tá? Não no comparativo de dizer quem que fala o O quê. legal é que a live de hoje e a próxima são complementares, porque são dois processos de manufatura ou fabricação, gente, tá? Exatamente. Certo, Thiago? Exatamente. E a gente preferiu fazer uma separação para dar um pouco mais de clareza e foco em dois objetos que são dois assuntos que são extremamente complexos e que precisam de uma atenção ideal. Em uma hora a gente não consegue abordar tudo isso. Mas antes de começar para valer, segura, Fábio. Você pode fazer aquela introdução que você fez na primeira live? Você lembra? Ué. Quem é o Thiago Quelhas? O Ah, que é o legal, canal claro, sim, Explique-Ti? sim, sim. Será que você Para quem não nos pode... acompanhou na primeira e na segunda live, o Thiago Quelhas, para quem não o conhece, presunçoso eu, né, como se todo mundo me conhecesse também, vou falar um pouquinho de mim. Por Mas o favor. Thiago Quelhas
ele não é um dentista, ele é um cara de indústria. Ele começou trabalhando com impressão 3D, trabalhando com alguns projetos de startup. Ele fez parte da Cubo, que foi a primeira central de usinagem Não, 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 brasileira de não, 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 não. odonto. Isso foi. Não, não, não fiz parte da Cubo. Eu tive algumas reuniões quando lançou, quando o projeto estava encaminhado. Quem entrou para a Cubo depois foi o Fábio Costa. Mas eu estava de férias no Brasil e voltei a morar na Europa. Porque, para quem não sabe, eu estou na Europa hoje aqui. Né? Eu estou na França, falo diretamente de Lyon. E o acesso que eu tenho aqui é justamente na parte de tecnologia, onde desde 2004 eu trabalho com impressão 3D, foi o começo do mundo digital. Por incrível que pareça, começou com a impressão 3D, assunto da próxima live, né, na terça-feira que vem, mas depois evoluiu com a chegada do zircônio, né? Então, assim, mas eu te cortei, Fábio, era só para fazer um reparo Não, nem emergencial, notei que tu tinhas me cortado. tá? Nem notei, Era só. nem notei. Continua, por favor. Deixa eu pegar aqui a tua apresentação para ler, para não falar besteira. Deixa eu Como pegar aqui. as lives ficam gravadas, eu precisei pontuar para que não tenha ambiguidade, né? Mas não, acontece. Quando a gente está ao vivo, Explique-te. é isso. Então, assim, Explique-te. tudo começou, na verdade, lá atrás, em 2004, enquanto você está buscando o arquivo, com a impressão 3D, né? Então, em 2006, eu fiz meu primeiro treinamento com a 3D Systems em Darmstadt, na Alemanha. E naquela época eu trabalhava na indústria de prototipagem rápida. Então, na verdade, a gente vendia sistemas integrados, né? Então, um scanner industrial, um scanner 3D industrial, softwares de CAD e uma impressora 3D de uma forma que as empresas pudessem produzir os protótipos in-house, né? Dentro do próprio escritório de desenvolvimento de produto, né, do departamento de produto. Então, empresas como L'Oréal compravam nossos sistemas para fazer as embalagens dos shampoos. Empresas como Unilever compravam para fazer os testes de ergonomia das embalagens de ketchup. E também empresas de alto luxo, como Louis Vuitton, Cartier, Hermès, compravam para fazer testes das bijuterias, das joias, na verdade, que eles desenvolviam, e também de algumas peças, o botãozinho, por exemplo, que é todo personalizado, isso a gente já imprimia em 3D em altíssima resolução, com uma tecnologia que chama MJM, né? Multi-Jet Modeling, né? Que é o quê? Que é uma cabeça de impressão com resina líquida aquecida, porque ela é sólida, pastosa no seu estado natural, então a cabeça de impressão ela esquenta a resina se torna super fina e aí sim a cabeça de impressão, graças aos piesos, né, fazia o jet, né, o jato de impressão exatamente como uma impressora de papel que você tem Mas o na que eu sua ia te casa. falar, que me chamou a atenção do teu currículo, é que em 2006 tu começou a trabalhar pela Henry Schein, né? E tu foi uma das pessoas que introduziu a Tri-Shape no Brasil, se o pessoal aí não sabe, né? Depois, em 2008, tu encontra-se com a Holland DG e tu foi um dos responsáveis pelas adaptações no modelo JWX30 para atender o mercado odontológico e daí virou a DWX30, que é uma fresadora, quem conhece a Holland sabe que é ainda uma das melhores fresadoras que existiu, existe, né? E em 2010 teve uma passagem pela Cirona, pela Stratasys, que era a antiga Object. Isso é muito legal porque é uma prova do que eu de vez em quando falo aqui com o pessoal nas lives, em outras conversas, que a odontologia digital ou a digitalização na odontologia tem o poder de agregar valores e juntar pessoas de segmentos muito diferentes, né? Não só de odontologia. Olha o Maíra aí com a gente também. E aí, Maíra, tudo bem? E nosso amigo Sérgio Menga também está ao vivo aí conosco, nos prestigiando. A Maíra, fera também aí da impressão Maíra Fera, 3D. Fera, É, eu tive na live dela nessa semana, acho que foi ontem, há poucos dias atrás.
Muito bom. Maíra, parabéns pelo seu trabalho, sou seu fã. E Eu me segue também. aí também, Essa bichinha é @explicit. fera. E aproveita porque a gente tem muita coisa para trocar, com certeza. Vamos para o conteúdo, vamos falar de usinagem, vamos andar para frente que o tempo passa voando. Assim, é, eu comecei falando sobre a mão humana e o fato dela ser, na verdade, o elemento, a máquina mais sofisticada que a gente possa almejar, atingir, né, hoje em dia. Hoje em dia não, desde sempre, né? Porque, de fato, o dentista, ele aprende a usinar, ele aprende todos os processos de usinagem sem necessariamente saber que aquilo que ele está fazendo é uma usinagem. A partir do momento que você entende que a subtração de matéria, né, você retirar matéria, é um processo de usinagem e que o tipo de ferramenta que você utiliza afeta diretamente a qualidade do resultado que você vai adquirir, você automaticamente entende o que é uma fresadora. Naturalmente você entende o que precisa ser feito, o que pode ser reproduzido numa fresadora. Porque, falando de preparos, né? Se você for fazer um preparo tipo shoulder, né? Com ombro, me corrige, Fabio, né? Ombro, tá certo? Fazer um preparo tipo ombro, né? Então, assim, o que acontece? Você sabe que se você der um ângulo reto ali, ou se você entrar demais e criar uma parte convexa, né? Você Ou vai um criar ângulo interno agudo, né? um ângulo interno agudo, você vai ter uma zona de sombra, né? Você vai ter um relevo negativo e aquele relevo negativo pode afetar a qualidade do seu trabalho. E só para fazer um exemplo clássico, né? Quando você faz um copying, por exemplo, você quer obter aquela superfície, aquela anatomia oval, né? De forma que o encaixe do entrado, né? Da parte interna do coping ou da coroa possa ser selado de forma completamente passiva, quer dizer, sem espaço, sem ar, sem nenhum tipo. Esse é o princípio de todo o trabalho, é o preparo. Né? Então a gente vai começar com ferramentas de mão para fazer preparos dentro das regras de arte, como a gente fala aqui na França, né? Regra d'art, né? E esse processo, essa leitura de fazer um bom preparo é o start para a usinagem ser reprodutível e ter uma alta qualidade. Deu para entender o porquê que eu fui falar Sim, é porque é aquilo que a gente falou na primeira live também. Existe um paradigma, gente. Existe um princípio aqui que derruba inclusive os receios das pessoas de serem substituídas pelas máquinas. Tem um paradigma que diz o seguinte, um paradigma, não, um paradoxo, que diz que os humanos são excelentes onde os robôs são péssimos e os robôs são excelentes onde os seres humanos são péssimos. Ou seja, a gente não tem que se preocupar que a máquina vai nos substituir, porque a mente humana é tão brilhante, que ela é capaz de criar equipamentos que justamente são excelentes naquilo que nós somos falhos. E nós somos falhos em manter um padrão consistente de qualidade de repetição. Por uma coisa simples, nós nos estressamos, nós nos cansamos. E as máquinas, elas demoram mais para se cansar, certo, Tiago? De fato, as máquinas elas conseguem ter uma vida útil calculável, Sim. né? É, Então, assim, quando você fala de um sistema SIREC, por exemplo, a fresadora SIREC, né? A Prime eu não tenho a informação, mas o modelo MCXL, ele tem uma previsão de durabilidade de 20 mil horas. Tá? Então, 20 mil horas, o que acontece? Como um processo de manutenção de um carro. Existem rotinas de manutenção que são aplicadas conforme a solicitação do equipamento. Então, você vai trocar os filtros, você vai trocar os fluidos,
não é? Você vai trocar também as fresas, que são elementos, são suprimentos, na verdade são elementos de uso, né, de desgaste. E você tem também o bloco, né? E esse bloco, ele é previsto por uma duração de 20 mil horas. Depois que o sistema chega nessas 20 mil horas, e eu não sei se você conhece alguém que já usou o Sirec 20 mil horas, né? Eu acredito que poucas pessoas tenham chegado nesse ponto, mas eu já vi máquinas chegarem em 20 mil horas. O que acontece? O sistema dá uma mensagem, pede para fazer uma manutenção completa, e aí você troca o chassi inteiro com todo o bloco, né? Todo o bloco do Sirec você substitui, né? Então, assim, isso é uma planificação alemã de manutenção e que é super importante para que a precisão e a repetibilidade seja garantida no processo de usinagem, né? Agora, falando sobre o que é usinagem, é importante a gente lembrar que usinagem é um nome de tudo que entra dentro de um processo de fabricação subtrativa, tá? Agora, dentro da usinagem, na qual o princípio, qual que é o princípio? É o processo de remover lascas, né, de material, de um bloco bruto, né, utilizando ferramentas de precisão controladas por um comando digital, um comando numérico, ou seja, um computador, né, que vai dar instruções de deslocamento de eixos. Vou tentar ser simples, mas ele vai dar um comando, faça um movimento no eixo X até um determinado ponto, faça um movimento no eixo Z para descer e faça uma rotação numa velocidade de 60 mil rotações por minuto, por exemplo, né? E isso é a linguagem G-Code, né? A linguagem de programação que acontece por trás dos softwares de campo, né? Os softwares que comandam a manufatura, né? Que comandam a manufatura, que vão interpretar a coroa que você desenhou, que vão pegar aquele arquivo, colocar dentro de um bloco massivo, ainda no virtual, né? Então você tem um bloquinho virtual, ele existe virtualmente no plano tridimensional dentro do computador, aí você coloca aquela coroa dentro dele, e aí o computador entende que ele tem que fazer um limite em volta e colocar e retirar toda a matéria em volta desse limite, né? Então, esse cálculo de retirar a matéria é o cálculo que vai permitir a usinagem receber linhas de comando e executar em posteriori a peça usinada. E quais são os recursos que a usinagem tem em termos de ferramentas? Quando você vai para a indústria, existem diversos tipos de ferramentas que a gente nem imagina na odontologia. Ferramentas com ângulos específicos, basicamente são ferramentas que fazem relevos. Quando a gente entende o trabalho sobre a madeira, por exemplo, né? Você fazer um talhamento numa madeira por máquinas, né? É muito comum, você usa a mesma tecnologia. Mas na área dental, as fresadoras, elas têm uma gama de fresas reduzida. Normalmente, elas começam com 2 milímetros e meio de raio, né? Ou de diâmetro, desculpa, diâmetro. Descem para 1 milímetro, para 0,5, 0,6, 0,8. E, eventualmente, algumas máquinas que são mais abertas e que se permitem correr mais riscos, porque o processo de usinagem é um processo abrasivo, é um processo de atrito, é um processo de desgaste que gera calor, que gera estresse no material. Então, tudo isso tem que ser extremamente bem controlado, né? Algumas marcas propõem ainda uma fresa de 0,3 milímetros. Sim. Para detalhes extremamente pontuais
detalhes extremamente pontuais. Eu acho que não tem outra palavra para definir melhor. Tem uma coisa importante aqui que eu queria te propor e perguntar. Estamos falando de processos de fabricação ou manufatura, que o nome original são processos de CNC, né? Que lá na engenharia, que nós em odontologia chamamos de fresagem. Só que na verdade ocorre um problema aí de tradução, tá? Porque se eu for traduzir fresagem ao pé da letra e for ver os termos originais para isso em inglês, eu tenho dois termos. Um termo chamado drilling, que para a gente entender aqui, drill ou driller é toda broca que faz uma perfuração ou escavação. Então, quando, por exemplo, você remove uma cárie, você está drilling, em inglês. Quando você está fazendo uma loja óssea para colocar um implante, fazendo uma cavidade óssea, furando o osso para botar implante, você está fazendo drilling, que em português foi chamado também de fresagem. Só que os processos de manufatura, usando o que a gente chama de fresador em português, envolvem, na verdade, dois tipos, certo, Thiago? Um, que é a fresagem, que em inglês é milling, e é exatamente o que o Thiago falou, que é um processo de uso de instrumentos rotatórios que descasca o material. O exemplo mais clássico de milling é o acrílico. Quando a gente pega uma fresa e passa na superfície do acrílico, ele sai em lascas. Quando eu passo para outro processo também de redução, que se chama moagem, que o Thiago vai abordar hoje, que eu não vou adiantar aqui. Mas que em inglês é grinding, escreve-se grinding, é grinding. Então, na verdade, a fresagem que nós chamamos em português são dois processos distintos em inglês, que é a fresagem propriamente dita, ou milling, e a moagem, que é o grinding, e que o Thiago vai abordar agora. Por isso que eu fiz essa ressalva, tá? Para a gente entender que nem tudo é assim absoluta e corretamente descrito em odontologia por um simples fato, porque nós temos muitos termos que são adaptados da engenharia e da ciência de engenharia de materiais e da química para a odontologia, e porque nós temos as dificuldades de tradução do inglês e do alemão para o português, e isso explica essas diferençazinhas. Fala um pouquinho da diferença da fresagem para moagem. O que é moagem, Thiago, para a gente? Moagem, se a gente for fazer, né, a interpretação em português, você vai cair lá no moinho, né? O processo de moer. Moer. Mas, na verdade... Ou também desbastar, né? Você me pegou. Desbastar, vou dar um exemplo. Eu não sei vou dar um exemplo. Desbastar significa, enquanto que as fresas elas tiram lascas do material, o desbaste ou moagem esmerilha, desgasta, destruindo toda a superfície. Exatamente. É isso que faz uma ponta diamantada. Exatamente. É isso que faz um disco de lixa. É isso que faz um disco de lixa. Ele desgasta destruindo, desbastando, triturando a superfície. Por isso que é grinding. Grinding em inglês também é trituração. E por que esse processo ele é igual na boca e igual na fresadora de moagem? Exatamente. Por que é exatamente a mesma coisa? Porque todo dentista exatamente. Já sai da faculdade. É o mais parecido com o desgaste dentário, é o grinding, que é a moagem, exatamente. Né? Então você vai ter fresas diamantadas em diferentes grânulos, né? Em diferentes granulações, com diferentes tamanhos de diamante. Atenção, com diferentes qualidades de diamante, porque diamante não é diamante sintético, né? Mas ele também existem diferentes qualidades. Existem também diferentes técnicas de colar o diamante no metal. E diferentes densidades da quantidade de diamante que eu vou conseguir aderir
a minha haste metálica para formar a minha fresa, tá? Então, assim, a mesma preocupação que você tem quando você substitui a sua fresa na cadeira para você tratar e preparar os dentes do paciente, a mesma preocupação o laboratório também tem. Se você tiver uma fresadora na sua clínica, no caso de um CIREC, ou uma outra, né, cada vez mais popular, né, você poder ter equipamentos para agilizar o day treatment, né, fazer o tratamento de entregar um onlay, entregar uma coroa provisória rapidamente ali. Se você tiver isso, você tem que levar em consideração que a mesma preocupação com as suas fresas, para os seus preparos, o seu super kit, né? Esse mesmo elemento depende o bom funcionamento da fresadora, tá? Você me perguntar alguma coisa, eu percebi. Não, eu te perguntei justamente isso. Tu já falou, a moagem, ela é um processo de desgaste da superfície, de redução, no caso, pega um bloco e as brocas esculpem, desgastam esse bloco, né? Ó, a vó Vera tá adorando aí, Thiago. Beijão, vovó, minha fã número 1. Muito orgulho Querido, dela. que Professora legal. também. E que é um processo que se assemelha muito ao processo de preparo do dente, de desgaste das restaurações, né? Exato. É interessante. E por que a gente precisa de irrigação? No caso Fala. do trabalho da boca. Professor Fábio Andretti. Não. Eu quero que você fique à vontade. Porque a irrigação bem feita, adequada, ela não afeta o trabalho da fresa diretamente, ela afeta o trabalho do material. O estresse que o material que está recebendo aquela transferência de energia, aquele impacto gerado, sofre. Então você irriga para você poder resfriar, minimizar danos, né? E diminuir o estresse, porque o atrito gera calor e o calor gera dilatação e a dilatação gera fissura. Então, quando você faz um preparo e você necessita de uma irrigação correta, é para você não criar danos no dente. Se você pensa em usinar um bloco vitrocerâmico, por exemplo, ou uma cerâmica feldspática natural, mas em formato bloco, né? Ou uma nanoresina, uma resina composta, né? Em formato bloco CAD, você também tem interesse em ter uma irrigação bem feita para que o material possa ser resfriado ao mesmo tempo que ele é abastado. Eu aprendi uma palavra nova, né? Desbastado ou desgastado. Errei feio, então. Desbastado. Interessante que tu falou aí sobre a irrigação, né? A irrigação, ela desempenha um papel fundamental. Só que cada material tem um processo adequado. Enquanto uns precisam ser fresados ou desgastados com brocas multilaminadas, como por exemplo o acrílico, embora ele também possa ser desgastado com instrumentos diamantados, ou seja, reduzidos ou recortados por moagem, é melhor você fazê-lo por fresagem, com instrumentos multilaminados. Eu vou pegar... E a razão é simples. Uhum. Quando você faz por fresagem, você está fazendo um desgaste por delaminação, por tirando lascas. Exatamente. E embora ocorra aquecimento, esse aquecimento é menor do que o aquecimento com instrumentos diamantados, em determinados casos, né? Na verdade, o aquecimento... E cada fabricante estabelece também isso, né, Thiago? Tem fabricante que estabelece que o material deve ser feito com brocas diamantadas, ou seja, moagem, ou com brocas multilaminadas, no caso de fresagem, né? Normalmente, o que acontece é que a gente vai utilizar a moagem para blocos que são cerâmicas, né? Vitrocerâmicas. São elementos cristalizados, na verdade, né? E a gente vai utilizar fresas
para elementos, para materiais que são secos, que são sólidos e que têm na composição nenhum tipo de cristal. Né? Quando eu falo cristal, é porque o vidro precisa, se você for olhar a formação molecular, ele é cheio de... Ele tem uma estrutura rígida ali. Né? O arranjo estrutural, né? Uhum. Exatamente. Então, assim, você falou do acrílico e realmente você pode fazer tudo que você quiser. Usar uma irrigação, tirar a irrigação, você pode fazer com uma fresa, pode fazer com um drilling, você tem uma série de ferramentas. Mas o que você precisa saber é que o desgaste da sua ferramenta vai gerar um custo, muitas vezes desnecessário, para o resultado que você precisa. Eu vou me explicar. Se você utilizar a mesma fresa diamantada para fazer uma usinagem em acrílico, por exemplo, o que vai acontecer? A adesão do acrílico com o aquecimento do material, ela vai colar na fresa. Ela vai colar de forma microscópica e ela vai se acumular cada vez mais que você utiliza. Então, você não quer usar esse tipo de fresa, porque uma fresa diamantada, ela tem um uso específico para fazer a abrasão, para fazer a trituração do elemento que necessita de matéria com matéria. Porque basicamente você está falando cristal com cristal, diamante com cristal, vitrocerâmica com diamante. Então os materiais eles se entendem, eles são duros equivalentemente falando. Né, para que... No caso, a dureza do diamante da broca é maior do que a dureza dos cristais da cerâmica e por isso ela desgasta, né? Exato. Se fosse o inverso, seria muito mais difícil. Eu teria que aplicar uma força muito maior para compensar o nível de dureza de um material para o outro. Mas o fato é que a estrutura molecular dos dois materiais, ela é mais parecida. Então você consegue chegar em superfícies lisas, tanto do lado da fresa, quanto do lado da peça que você usinou. Mas falando do acrílico, eu tive a chance de desenvolver fresas específicas para diferentes aplicações. Então, na verdade, eu criei um kit com várias fresas para os equipamentos da Holland. Eu trabalhei na Holland, então eu fiz esse projeto, um projeto até mundial, nas quais a gente determinou, por exemplo, para usinar PMMA, acrílico, PIC, né, esses 3 tipos de materiais, né? Uma fresa com apenas uma lâmina. Então essa fresa... Uma lâmina retorcida, né? Exatamente. Né? Então, exatamente, a gente desenvolveu essa fresa. Por quê? Porque a lasca que eu retiro do material, ela vai ser cortada e ela vai ser retirada pelo caminho da fresa. Porque o que acontece? Exato. Muitas fresas tem toda uma biomecânica, quebram, uma mecânica, né? Muitas fresas quebram durante a usinagem porque, bom, existem vários fatores, né? Pode ser um erro de estratégia, um erro de operação, o material que não foi adequado, a fresa que está muito antiga, muito usada, etc. Mas ele também acontece porque a resina PMMA, especialmente na usinagem de PMMA, existem várias qualidades de PMMA. Existem PMAs que são injetados, existem PMAs que são produzidos por extrusão, né? Esses dois formatos... Mas todos são resina acrílica, né? Para deixar claro, né? Todos são resina acrílica. No caso do PMMA, eu não sei se dar o nome de resina acrílica é apropriado, porque PMMA é uma nomenclatura do plástico. É um tipo de plástico. Deixa eu te dizer. Resina acrílica é polimetilmetacrilato. Isso é um erro que está acontecendo muito frequente ultimamente. As pessoas acham que PMMA é uma coisa e acrílico é outra. Acrílico é PMMA e PMMA é acrílico. O acrílico é um plástico.
Da mesma forma como o PMMA tem diferenças de densidade, de composição Sim, e de sem métodos de dúvida. Sem fabricação, dúvida. o Sem dúvida. PMMA também, né? Sim, sem dúvida. Então, assim, quando você utiliza diferentes materiais, às vezes você compra um disco, é um disco de acrílico, ele é bonito e tal, mas você ouve na fresagem aquele barulho, um barulho forte, você percebe que aquilo não está fazendo sentido, né? E você troca de material de uma marca para outra e você vê uma diferença, né? Você desgasta menos. Então essa fresa de uma lâmina, ela foi desenvolvida por isso. Agora, nesse mesmo kit, a gente desenvolveu uma fresa com 3 lâminas. E esse princípio foi um princípio muito interessante. Quando eu comecei a estudar e desenvolver e falar com os fabricantes de fresas, então eu falei com fabricantes de fresas no Japão, na Índia, na Inglaterra, e eu estava selecionando quem é que ia ser o meu fornecedor para essas fresas, né? Porque fazer fresas são poucas empresas no mundo que têm tecnologia para fazer, né? Muitas vezes você tem uma marca que fabrica fresas para diferentes marcas, né? Então é algo bem específico da indústria. E aí a gente estava fazendo uma conversa e eu falei, olha, eu quero uma fresa que seja rápida, que seja específica para um material poroso, extremamente fino, mas extremamente duro, né? E aí a ideia veio da hélice do avião. E eu fui estudar o porquê da hélice do avião. Então eu entendi que no começo da aviação, os aviões tinham 2 hélices. Na verdade, 2 pás de hélice, né? Uma de um lado e outra do outro. E aquilo girava e o motor potente levantava o voo, deixava o avião mais leve que o ar e fazia o avião voar. O desenvolvimento da aviação introduziu algo muito simples, uma hélice tripla. E o que aconteceu? O avião passou a voar mais rápido. Por quê? Questão física, né? Você tinha mais aderência no ar, mais empuxo, porque Mais impulso. três resistências avançavam mais rápido do que E depois veio a duas. tecnologia dos turbo-hélices, que são múltiplas lâminas, né? Aí entra a turbina. Aí até você chegar na turbina, porque a turbina é exatamente o mesmo princípio. São várias hélices que giram em sequências diferentes, fazem um empuxo, um vácuo e te levam para frente. Mas a gente está falando de aviação. Só estou usando o exemplo porque as fresas de triple blade, né, de 3 lâminas, elas são extremamente rápidas. Aí a gente começa a jogar com a estratégia de usinagem. A gente pode Sim. acelerar o processo. A gente pode... Porque elas trepidam menos, elas eliminam mais o material desgastado com mais eficiência, né? Mas, sobretudo, elas estabilizam a zona de usinagem. Entendeu? Opa, você não Não dá... sabia. Porque aqui é onde está usando. Minha cabeça é a ferramenta. Então, você consegue ocupar o espaço todo do caminho, do percurso de usinagem de forma uniforme e compensada. Porque se você só tiver Legal. duas, ela junta sempre. Então você tem material contra material se esfregando no processo de retirada de lascas. Ou seja, Foi claro? menos oscilação, menos vibração e mais eficiência de corte, né? E aí você vai rápido. Porque você consegue retirar, inclusive essa ferramenta, nas lives a gente não consegue trazer material visual, né? Eu tenho uma surpresa aqui, que nos próximos dias eu vou anunciar, e o teu programa também vai usar isso. Vai ser uma tecnologia de transmissão que nós vamos fazer, que vai permitir isso, tá? Pô, show de bola. Sempre inovando a SBO digital, show de bola, a equipe inteira. Eu tenho pesquisado aí e a gente vai inovar, tá? Né? Porque eu poderia colocar algumas imagens aqui, ia ser muito fácil de entender. Não, a gente vai fazer isso. E vai ser Algo via que... Instagram também, tá? Legal, bacana, show de bola. Mas, assim, essa forma de triple blade, né, ela exerce essa função de permitir que a ferramenta vá mais rápido. Obviamente que é uma fresa mais cara, mas é também uma fresa que tem uma durabilidade excepcional.
entendeu? Eu não estou fazendo merchan da fresa, eu estou dizendo um modelo específico de fresa que pode mudar a vida de um laboratório. Por quê? Porque você coloca a fresa uma vez e ela usina 200 elementos em zircônia. Uau! Ou até mais, dependendo do tipo de estratégia de usinagem que você aplica. E quando você fala disso, você rentabiliza muito mais rápido, né? Você tem um retorno... Pessoal participe fazendo perguntas. Eu estou achando muito estranho o silêncio do Sérgio Meiga, ele está aqui nos acompanhando, tá? Meu amigo Sérgio Meiga. E eu estou muito feliz também do meu amigo Diogo Viegas, de Portugal, está nos acompanhando. O professor Diogo Viegas, de Portugal, está aí conosco também na live. Queria mandar um abraço aí para todos que estão aí ao vivo. O pessoal pode fazer perguntas à vontade. Com certeza. Eu queria aproveitar, eu estou vendo o Dijan Fonseca, que é meu entrevistado do programa 365.ios no canal Explique It, desta quinta-feira. Ah, então, essa quinta-feira é um programa que eu faço. Agora sim, Merchan. Vou fazer uma introdução do programa 365.ios, onde eu entrevisto 365 dentistas proprietários de um escaneamento oral de todo o processo, desde do momento da decisão da compra até como foi a integração da tecnologia na clínica, a interação com o laboratório e quais são os resultados que foram alcançados, as dificuldades. É muito legal. Fecha o merchan aí. Todo mundo está convidado a entrar quinta-feira, 20 horas, encontro marcado. Mas, voltando a falar da parte de usinagem, assim, o que a gente vai ver daqui para frente é a robotização da usinagem, tá? Então, os equipamentos se tornam automatizáveis, não é? Eles se tornam robotizáveis no processo da troca de discos. Isso, troca de brocas também, né? A troca de brocas... Em outros segmentos não é novidade, na odontologia que vai ser novidade, né? Na verdade, já não é... Na Europa não é tão novidade assim, né? A troca automática de discos. Hoje em dia, as máquinas que mais são vendidas são máquinas que trocam disco, tá? E por quê? Pelo simples fato de você poder ganhar muito mais dinheiro com uma máquina dessa do que com uma máquina de um disco simples. Porque, primeira coisa, Fabio, quando você tem um disco, olha só, eu tenho até aqui, eu tenho o meu copinho de água e minha bolachinha, então a minha bolachinha vai ser meu disco, tá bom? Então, assim, eu tenho um disco, ele tem uma espessura, perfeito? Eu vou colocar a altura do meu dente que corresponda à espessura do disco. Então, eu não perco matéria-prima pura. Por quê? Se eu for fazer uma coroa e essa coroa tem 10 milímetros, eu coloco... Não, vamos dizer que ela tenha 8 milímetros de altura, eu coloco no meu disco de 10. Mas, se eu tiver uma ponte que faz 18 milímetros, eu preciso de um disco de zircônio de 20. Só que, na mesma noite, na mesma produção do meu dia, eu tenho que colocar todo mundo junto, todos os elementos juntos no mesmo disco. Fazendo isso, os elementos que são menores, eu tenho que sempre pegar o maior para colocar dentro do disco. Você entende? Não dá para usinar uma peça alta num disco que não tenha uma altura igual, correspondente. Ou também ficar usando um disco muito alto para usinar peças baixas, né? Perda de material, né? Exatamente. Então, assim, quando você coloca todos os elementos juntos para a usinagem, você tem uma perda de material muito importante. Quer ver um exemplo? Se você for fazer uma ponte de 3 elementos e ela tem 16 milímetros de altura, você vai colocar um disco de 18 milímetros, ok? Então você tem ali uma margem de 1 milímetro para cima, 1 milímetro para baixo. Em compensação, você tem uma série de coroas, normalmente dentro de um disco de usinagem, cabem entre 28 a 30 elementos unitários. Vamos falar 30 só para a conta ficar boa. Tá? O que acontece? Uma ponte, mais todos os 29 elementos, ou 27 elementos que você colocou, que são coroas entre
10 e 12 milímetros de altura, num disco de 18, você perdeu 6 milímetros por elemento. Vezes 6 milímetros, vezes a quantidade de elementos que você tem, você podia quase ter duplicado a produção. Exatamente, é o que eu ia usando falar. a mesma matéria. Então, assim, a robotização, as máquinas que trocam discos, elas são a chave da garantia do sucesso comercial, do sucesso financeiro do laboratório hoje. Por quê? Dos de grandes produtividades especificamente, né? Não, eu acho assim, para mim hoje é o equipamento standard. Aí você fala, pô, Thiago, mas é muito caro. Eu sei, acontece que é muito mais caro passar 10 anos trocando disco, ou usinando, ou perdendo matéria-prima bruta, que é dinheiro vivo, do que investir em algo que é mais caro, mas que te entrega um lucro muito mais rápido. É aí que É tá, que nem a conta do carro elétrico hoje em dia, né? Essa é uma complexa discussão, né? Porque Sim, sem polemizar, tá? mas Eu falo no aspecto custo-benefício e retorno, né? assim, eu acho que o custo-benefício é altamente interessante quando você robotiza essa parte da produção. Por quê? A gente falou até agora só da explicação da questão do diâmetro do disco e da altura da peça, ok? Mas, além disso, existem hoje, cada vez mais populares, discos com cores pré-estabelecidas. Então, você compra discos em zircônia que são degradês, você compra discos que já têm uma cor natural instalada, então o disco ele é A2, A3, A3,5, A1, né? Tem níveis de translucidez também, e você ganha o tempo de maquiagem dessa zircônia, na verdade. Outra coisa, o pessoal está começando a participar aqui, o Luan comenta, põe as a troca aí. também ajuda a diminuir o tempo ocioso da máquina, sabendo que a máquina pode ficar a noite toda trabalhando em uma fila de produção. É exatamente isso, mano. Sobretudo, esse Temos é o uma princípio mais pergunta aqui, importante. tá? Uhum. A Liliane Locke pergunta, Tiago, você tem informação da máquina Gran Trabajo, que faz polimento de armação de PPR aqui no Brasil? Com esse equipamento no Congresso, tenho dificuldades de mais informações. Olha, Gran Trabajo, uma máquina de polimento de armação de PPR. Eu conheço sim, mas não é a Gran Trabajo. Talvez Gran Trabajo seja um outro nome para a mesma máquina. Eu não lembro agora, uma máquina Bom, eu não vou perder tempo buscando na minha cabeça o nome da máquina, mas eu conheço, tem como buscar. Me manda um direct que eu te respondo com o nome da máquina que eu conheço e o site deles. É uma máquina sensacional. Realmente, ela faz um polimento mecânico com um tipo de argila, com um tipo de areia, mas é um pouco pastoso, tá? Essa areia. E a armação, ela sai polida, ela sai limpa. E especialmente aonde eu fui e eu conheci essa tecnologia, eles faziam as PPRs com fusão laser, né? Que é um processo de impressão 3D metal. Então, Liliane está falando aqui Delight, o que é? Essa mesmo. Delight. Se tu tiver informações, daí ela te manda um inbox e tu manda mais informações para ela, porque ela não está encontrando daí. Eu não sei se ela é representada no Brasil, eu sei que é um equipamento super interessante. Eles, inclusive, fizeram uma versão menor, porque o primeiro equipamento era um equipamento grande, tá? Era um maior que uma geladeira americana, sabe? Dessas que tem 2 portas, né? Poxa. Era um equipamento grande, né? Agora eles têm uma versão menor, mas é esse mesmo, The Light, é isso aí. E então, assim, a questão da robotização, você vai encontrar na Holland DWVX52BC, por exemplo, né, que é um equipamento super interessante que usina somente em materiais secos, tá?
E você vai encontrar também na MSI Core 350i, e aí tem a versão Pro também, né, na qual você tem um loader, né, que é um disco de 10, é um carregador de 10 discos que troca automaticamente. Você vai encontrar também na Amanguibar Matic, né, que é uma grande máquina que tem 30 estocagens de disco. Eu acho até que parte para mim é um pouco demais, né? Eu acho que com 6 discos você tem a melhor rentabilidade entre espaço, custo e produção, porque com 6 discos você consegue ter uma produção de 18 horas contínua. E é mais que uma noite. Muito bom. Entende? Porque se eu tenho 30 blocos dentro de uma máquina, quantos dias eu preciso? Tudo bem que ela usina um disco e eu recupero ele, né? Essas máquinas Sim. robotizadas, quando elas terminam, elas entregam no armário de discos, o disco pronto, então você vai recuperando ali. Mas o cálculo do percurso de usinagem também é algo que demora tempo. Sérgio Meiga perguntando, e essa nova VHF? A V5, né? Eu não sei qual que é VHF. Maravilhosa essa máquina. Essa máquina é É uma de qual Ferrari, fabricante essa? da própria VHF. VHF, tá. Isso. Essa máquina primeiro, ela é muito bonita como equipamento. Você coloca ali, ela é imponente. Isso quer dizer bastante, né? Porque você vai trabalhar com aquele equipamento, você tem que se relacionar, tem que ser algo que combina com a sua clínica. VHF R5, Sérgio Meiga falou. R5. Eu falei V, mas eu quis dizer R. Eu acho que eu tô ficando cansado. E ela tem 10 discos, tá? Ela funciona como um formato carrossel. Então os discos estão... o centro de usinagem está no meio da máquina e embaixo esse carrossel vai girar e o disco sobe e entra e encaixa e começa a usinagem. Ela só tem um problema, na minha singela opinião, mas esse problema também acontece em outras máquinas, que é a usinagem do zircônio, especialmente o zircônio, ele tende a cair. Então, sempre que você usina, essa aqui é a minha fresa e aqui eu estou usinando, certo? Então, esse disco, quando ele termina de ser usinado, ele está carregado, ele está impregnado de pó fino de zircônio. O elemento está lá, mas ele está impregnado de pó. E então, todo esse trajeto que o disco faz até ser colocado, ele costuma deixar rastros e você precisa tomar cuidado para deixar tudo bem limpo, para que a máquina funcione de forma constante, sem que isso seja um problema. Todo o equipamento, a manutenção mais importante que é feita, seja ela por um técnico, seja ela por um usuário, é a limpeza. Limpeza minuciosa de todos os equipamentos garante uma longevidade muito superior. Assim como a troca de todos os fluidos. Quer ver um exemplo? Você nunca deve deixar uma fresa quebrar para trocar. Porque se você fizer isso, eu vou entender que você também aceita rodar com o pneu do seu carro até que o pneu fique tão careca que ele estoure, porque ele já não tem mais matéria para ser usada. Você não quer que o seu carro estoure o pneu quando você está na estrada, porque você precisa chegar do ponto A ao ponto B. Então você também não quer que a sua fresa quebre enquanto você está fazendo uma usinagem, porque é o pior cenário que pode acontecer, né? Você não vai ter o seu elemento terminado, então você gastou matéria-prima, você quebrou uma fresa e você tem que recomeçar tudo de novo. Mas a gente, voltando para o nosso cenário, esse aspecto da limpeza é tão importante, como o Thiago está falando, gente, que não só para a eficiência de corte, mas a presença de pó da zircônia e de outros materiais pode afetar os sensores das máquinas.
E os sensores são peças, os sensores são caros. Sobretudo das caras. Outras máquinas. Sim. Normalmente, o fabricante de fresador, ele consegue isolar a parte dele muito bem. Mas ele não consegue isolar outras máquinas que estão instaladas próximas de uma fresadora. Quer ver um exemplo? É muito comum... Ah, entendi. O aspecto de onde instalar a fresadora é muito importante para a fresadora e para os outros equipamentos, né? Tem muita gente que faz o quê? Pega uma sala e fala, não, essa aqui é minha sala de produção. Aí o cara coloca lá uma fresadora, tem um computador, às vezes tem também a sala de gesso junto, depende da configuração, ou os fornos de cerâmica, depende da configuração, né? Mas o cara tem uma sala de produção e coloca uma fresadora lá dentro. Como ninguém consegue trabalhar do lado de uma fresadora o dia inteiro, por causa do barulho, normalmente quem faz o CAD fica fora dessa sala. Idealmente fica fora dessa sala. Nem sempre é possível. Mas ele coloca lá. Aí depois ele decide comprar uma impressora 3D. Aí ele compra uma impressora 3D. Aí ele coloca a impressora 3D do lado, porque a fresadora, então eu estou no meu ambiente de produção, então eu coloco minha fresadora, eu coloco minha impressora, eu coloco meu outro equipamento aqui. E aí a gente começa a ter problemas. E aí as coisas não começam a funcionar bem. E aí a impressora, por exemplo, para de funcionar. E aí você fala que a impressora é ruim, e que o técnico não sabe nada, e que o suporte não pôde me ajudar. Sim, ninguém pôde ajudar, porque aquela poeira que estava dentro da placa, ou que caiu na lente do projetor, por exemplo, é indetectável à distância. E muitas vezes, para você detectar que existe uma poeira na frente da lente de um projetor de uma impressora 3D, por exemplo, né, você precisa desmontá-la inteira. Então, é uma aposta muito importante para você fazer, para você chegar nesse diagnóstico. E as impressoras têm ventiladores, porque elas necessitam de resfriamento. Então, elas tendem a puxar o ar de fora para dentro. Então, se o seu ar é poluído, e poluído quer dizer todo tipo de poeira de produção que existe dentro de um laboratório, essa poeira pode entrar. E tem um detalhe muito importante que muita gente esquece. O zircônio, responde para mim, professor, que elemento a gente está falando? Óxido de zircônio, né? Dióxido de zircônio. Óxido de zircônio. E ele está presente dentro da tabela periódica, né, como elemento ZR, que é o elemento principal, o elemento natural. Tabela periódica, para quem não lembra da aula de química, todos os elementos naturais que existem. Ele é um metal, né? Na Terra. Ele é um elemento metálico, né? Ele está na classe de metais, mas ele é um metal de transição. Exato. Né? E ao contrário do que muita gente fala, ele não é um metal branco. Ele é uma cerâmica, porque ele é um óxido daquele semimetal, como o Thiago está falando. O que acontece é o seguinte, para a gente falar rapidinho de química, você tem ZrO2. Então você tem 2 elementos de oxigênio e 1 elemento de zircônio. Isso forma o óxido de zircônio. Por quê? Eu preciso ter oxigênio na construção molecular de um disco de zircônio que eu usino no laboratório. Por que eu preciso disso? Porque sem o zircônio, sem o oxigênio, se eu tivesse um bloco massivo de zircônio, eu precisaria ter um equipamento muito pesado para poder usinar. Então, transformar o zircônio em óxido de zircônio me permite ter um material mole. Exato. O zircônio é muito duro. O zircônio puro é muito duro. Ele na formação de óxido, ele já fica mais leve e mais maleável, né? Exatamente. Então, assim, eu coloco... O que eu faço? Como é que um disco de zircônio é produzido? O zircônio, ele é triturado, ele se transforma em pó fino, ele vai para prensas, e essas prensas vão calcular a quantidade de ar, mas não é ar, é oxigênio, que vai ser
detectada durante a pressão e disso vai existir um cálculo. Esse cálculo é o que vai ser introduzido no software de usinagem para que o elemento que for usinado seja um pouquinho maior na escala, para que quando a gente envie para a sinterização, para o forno de sinterização, o oxigênio possa ser retirado, né? Então você tem as escalas de temperatura para você poder retractar o zircônio, e aí ele se solidifica, você retira o oxigênio, e aí você tem a peça na escala 1:1. Entende o que eu quero dizer? E por que cada lote tem um número próprio? Né? Muita gente não sabe, mas um lote de zircônia, por exemplo, tem 1,224, 1,23. Ele tem 23% a mais em porcentagem, porque a gente vai usinar a peça numa escala maior, para depois, na sinterização, ela voltar à escala 1:1. Então, assim, eu sei que o tema é extremamente técnico, né? Mas é extremamente importante porque tem coisas que a gente passa desapercebido no uso da tecnologia e a gente não entende nem o porquê. O Luan Garcilasso está aqui, obrigado, Luan. Ele falou: o pior inimigo da impressora é a zircônia. Aí alguém brincou aqui, JBDDS, não sei qual que é o nome. Aí as coroas impressas já saem com partículas de zircônia. Aí vão falar, pô, mas eu estou imprimindo em zircônia, já vai ter impressora em zircônia. O pessoal já está imprimindo em zircônia e não sabe, né? Não é não? Mas uma novidade que existe na parte de usinagem e que eu acho que é determinante para o futuro dos equipamentos são softwares de gestão, tá? Então, hoje, uma das grandes dúvidas dos laboratórios é quanto custa, finalmente, produzir um dente em zircônia? É uma conta muito difícil de ser feita, porque a produção é toda feita junto. Repare bem, a gente falou agora há pouco sobre colocar um disco da altura que corresponda à coroa e economizar matéria, mas é praticamente impossível você controlar o tempo de usinagem. Você teria que ficar com um relógio ali, com um cronômetro ali do lado para calcular quanto custa a hora da máquina. E hoje tem softwares que fazem isso. Eles são conectados com os equipamentos, eles fazem um acompanhamento dos processos do código de programação da máquina e ele consegue detectar que um arquivo STL, pode ser uma coroa, pode ser uma ponte, pode ser uma PPR, pouco importa, ele consegue calcular quanto tempo ele demorou para ser usinado, quanto tempo a fresa número 1 foi utilizada, a fresa número 2 e, eventualmente, a fresa número 3. Isso te dá um status exato de quanto custou para produzir aquele dente. E isso é extremamente interessante, porque você consegue pegar esse software, colocar o valor que você pagou no disco, e ele vai fazer o cálculo para você em tempo real. Né? E isso já existia, na verdade, em engenharia, né? Existem softwares de engenharia que fazem isso, né? Sim, mas é diferente, né? Porque sim. Não tinha uma interface amigável, né? A gente precisa de algo que seja fácil para o dentista e para o laboratorista. Na verdade, quando a gente fala de elementos industriais, é raríssimo você ter elementos unitários, como é na odontologia. Sim. Na odontologia, tudo é unitário, tudo é personalizado. Sim. Na indústria, normalmente tudo é estandarizado. Então, assim, o software é muito mais fácil, porque você vai fazer um monte de peças cúbicas, por exemplo, um monte de barra. Então, a barra é sempre a mesma. Então, o problema da indústria é o controle de qualidade, é a metrologia, quer dizer, como medir que as minhas peças estão indo bem, que estão sendo usinadas corretamente. E daí a amostragem e controle de lote acabou, né? É o que interessa para eles, né? Já no caso da odontologia, o controle é individual.
O controle deve ser 100%, normalmente ele é 100%. É muito raro você pegar uma peça e mandar ela direto. Já existe, né? Model Free Crowns, né? Coroa sem modelos, você escaneia e vai. Mas na indústria é um pouco diferente, na odontologia, como tudo é personalizado, esse tipo de software permite que as coisas possam evoluir. Vamos deixar o canal aberto aqui para o pessoal perguntar alguma coisa. Tem alguém interessado em falar de ShareSide, que interessa ou não, ter um equipamento na clínica, ou eu prefiro trabalhar com o meu laboratório para ter toda a gama de materiais, ou o laboratório que quer perguntar, poxa, eu não tenho fresador, então eu também não sei o que fazer, ou eu tenho uma fresadora, mas ela está parada porque eu não consigo dar conta de fazer ela funcionar o tempo todo. O que eu devo fazer? O que nosso público... O pessoal pode ir colocando aí, enquanto o pessoal vai colocando, eu quero abrir um parênteses aqui, dar uma guinada na nossa live, um aspecto muito interessante, que a gente até conversava hoje com o Thiago, que é o papel que a gente está desempenhando com as lives na questão até do modelo da educação continuada no mundo todo. Não estou falando da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, não estou falando de mim e do Thiago. Eu estou falando do que aconteceu em 2020 e 2021 e como isso está impactando a mudança do cenário dos eventos que vão ter de agora em diante. Por exemplo, eventos como o CIOSP, que a gente aguardava tanto, eventos como o IDS na Alemanha, que esse ano vai ser totalmente diferente, né? Então, assim, eu queria que o Thiago falasse alguma coisa a respeito disso também, porque o pessoal está sentindo muito o impacto disso. A gente está aqui no Brasil, tu está na França, tu está aí do lado, né? Como é que tu vê isso? Como é que o pessoal está buscando e o que a gente pode fazer para atender essa demanda do mercado brasileiro, que é um mercado tão grande, né? E como é que tu acredita que vão ser os eventos de agora em diante, especialmente o IDS, o CIOSP, o Chicago Midwinter, o New York Greater Dental Meeting, ADA e por aí vai. Já tem pergunta aqui em seguida, a gente responde, tá? Pode falar, Thiago. Eu tenho, assim, é um consenso que os eventos 100% virtuais não são atrativos. Tá? Isso dentro da indústria, que a gente fez testes, a gente participou, e como é que funcionava, né, nos bastidores. Então, um representante da empresa ficava conectado no site da organização do evento virtual, tá? E ele ficava aguardando que alguém entrasse na sala virtual para ter uma conversa individual com um visitante que comprou o ingresso para participar do congresso virtual. Como se estivesse visitando virtualmente o seu stand, é isso? Nesse mesmo princípio. Eu tenho um colega, eu não tive presença nesse tipo de evento, consegui escapar dessa bucha, mas eu tenho um colega que fez, ele falou, cara, eu passei o dia inteiro na frente do computador e falei com uma pessoa. Então, assim, é extremamente não atrativo. Por mais que a gente possa dizer, não, mas você se conecta a hora que você quiser. Não, quando existe uma pessoa por trás, isso se torna mais complexo. Então, assim, eu acredito que isso também possa evoluir, tá? Eu acho que isso vai passar a evoluir, Fabio, quando as pessoas, quando os equipamentos de realidade virtual forem acessíveis. Da mesma forma como hoje todo mundo tem um smartphone, talvez no futuro todo mundo tenha também um equipamento de realidade virtual, tá? Então aí você coloca realidade aumentada, né? Você coloca o óculos e aí você tem um campo visual e você vai navegando com joystick, né, com controle,
E aí a experiência é outra. E como a gente está no mundo de experiência, né? Então conectividade, portabilidade são experiências na vida, né? Eu acredito que esses eventos virtuais vão evoluir para um campo de realidade virtual na qual a experiência é toda interativa, ela é toda cheia de ambientação. Só que hoje não todo mundo tem um acesso a um óculos de realidade virtual. Assim como há 10 anos atrás, pouquíssimas pessoas tinham acesso a um telefone smart com o nível de processamento que a gente tem hoje, tá? Os telefones são verdadeiros computadores, com muita memória, com muita capacidade de processamento, e o 5G é o que vai dar a virada na realidade virtual, na portabilidade da realidade virtual. Então, realmente te portar, te levar para algum lugar numa experiência imersiva, tá? Porque a banda 5G, ela consegue fazer uma transmissão de volume de dados muito superior, mas muito, muito superior do que o 4G. Então, essa é a minha visão em relação aos eventos virtuais. Mas a gente ainda não está lá. Como é que está hoje aqui? Então, aqui na Europa, todos os países da União Europeia, eles instituíram o que chama-se aqui de passe vacinal. É uma espécie de comprovante de vacinação. Da mesma forma... Está acontecendo aqui no Brasil também. Exato. Só que no Brasil, até onde eu vi, porque eu vi algumas pessoas, alguns amigos postando o carnezinho verde e tal, o que acontece aqui? Aqui, então, você vai ser vacinado, eu fui vacinado já com as 2 vacinas, e aí você se registra. Então, você é registrado no Ministério da Saúde com um lote. Aqui também vacina. Não é só o carnezinho vacinal. Aqui também tem um aplicativo chamado Conect SUS, que tu entra ali e tu tem o registro. Beleza, então é a mesma coisa. Qual que é o diferencial que eu não sei se tem no Brasil? Até porque eu não tenho acompanhado muitas notícias nesse sentido, prefiro dar uma certa distância. O que acontece? Esse aplicativo, eu recebo um recibo que eu fui vacinado, e lá tem um código QR Code, né? Tem um código... Aí eu vou escanear com o meu aplicativo, aí aquela prova de vacinação integra dentro do meu aplicativo. E então, para eu ir em restaurantes, cinemas, eventos, para viajar de avião, para viajar de trem, eu tenho que obrigatoriamente apresentar o meu passe vacinal. E na IDS, a alternativa é apresentar um negativo de Covid, né? Um exame negativo, né? Então, mas em alguns casos o passe vacinal é obrigatório, porque tem uma outra questão. Você tem que apresentar o teste de vacinação com 15 dias da última vez que você tomou a vacina. Entendeu? Então, assim, você não pode tomar a vacina ontem e apresentar. Não vai ser válido. Você tem que ter um período aí de incubação de 15 dias. Então, assim, então eu acho que a alternativa hoje, tu acha que caminha então para eventos híbridos, né? Eu acredito que a gente ainda vai ter muitos testes, tá? Eu acredito que muitas coisas vão ser testadas. Eu acredito que a realidade virtual ela vai encontrar o lugar que ela merece, porque é realmente muito interessante. Na verdade, é completamente fora da casinha, é louco. Eu passei meia hora com óculos de realidade virtual e vou dizer que foi uma experiência importante. Porque você entra em alguma coisa diferente ali. Você entra num espaço... Aqui, voltando para a pergunta, como você vê a transição de mais dentistas imprimindo e mandando menos para o laboratório? Então, contrariamente... Boa pergunta que colocaram aí. Eu acho o seguinte, eu acho que é uma boa coisa. Calma. O laboratório do futuro ele vai se destacar pela capacidade de trabalhar complexidade, tá?
um laboratório que pode controlar os fluxos de trabalho dele de produção, que moderniza, que robotiza, que desenvolve as próprias técnicas de usinagem, que pode ir além do que um equipamento standard pode entregar, ele vai ter um diferencial. Da mesma forma como se trabalha personalizadamente uma peça, uma estrutura. Vamos fazer um exemplo. Se você tiver um implante que já tenha sido colocado em boca, aí você vai colocar mais 3 implantes no lugar, você tem um ângulo diferente, aquela máquina não consegue reproduzir, é muito complicado para fazer, você precisa personalizar a estratégia de usinagem. Você precisa saber fazer isso. E saber fazer isso, você entra numa gama, num nível de centro de usinagem que é totalmente alinhado com o nível de equipamento que os laboratórios já têm. No mundo analógico, né? No mundo analógico. Não, mas se você tem uma fresadora, em teoria, você pode programar essa fresadora para que ela faça coisas que você quer que ela faça. Por que eu estou falando isso? Porque máquinas são máquinas, elas são controladas por software e você tem integrações que são possíveis. Então, muitas vezes, a máquina parece que é fechada, mas na verdade ela não é. Na verdade, ela é fechada só para ser uma questão de redução de suporte, para que você tenha menos problemas. Mas isso também impede que você possa evoluir dentro da tecnologia, dentro das programações possíveis. Eu tenho laboratórios aqui que contratam, por exemplo, programadores de CNC. Por quê? Porque eles estão querendo personalizar as próprias estratégias de usinagem, eles compram diretamente as fresas dos fornecedores, muda completamente o jogo, sabe? E o caminho do laboratório é aí, é em peças de alto valor agregado. Porque se você for brigar por coroa, por pecinha que uma impressora 3D pode fazer em 20 minutos, com uma resina biocompatível, se você for nessa direção, as chances de sucesso e de destaque e de perpetuação da sua marca, do seu valor agregado, são extremamente reduzidas. É a mesma coisa, Fabio, quer ver um exemplo até duro de dizer, mas eu acredito que seja verdade? Se eu compro uma máquina de uma marca A, ok? E eu instalo no meu laboratório, aí eu começo a fazer, começo a trabalhar, eu tenho um sistema completo dessa marca A, então eu tenho o scanner, o software, o fresador. Aí vem um outro laboratório e se instala não muito longe do meu endereço físico, porque laboratório tem muito de regionalidade, né? Tem muito de estar próximo do dentista, né? Então, ele se instala ali e ele tem o mesmo equipamento. Qual vai ser o meu diferencial? Se a gente for falar de precisão, acabou, é o mesmo. Não dá para ter fator de diferencial. Qualidade já não é mais diferencial, é pressuposto, né? Como já diz o outro, né? Exatamente. Então, assim, mas eu sei fazer peças que ele não sabe. Aí eu já consigo até ter uma abrangência nacional. É o que eu vejo aqui, tá? É nesse caminho que está indo as coisas. É claro que não são todos os dentistas que vão imprimir nas clínicas, que fique bem claro, tá? Porque parece um assunto do momento, e tá todo mundo lançando curso, e todo mundo falando impressão 3D, e tal, mas, na verdade, e com sinceridade que eu vou falar, porque eu sou transparente, lembra da época, Fabio, que todo mundo comprava aqueles leitores de MP3? Sim. Antes da existência do iPod, inclusive, né? Então tinha Eram leitores MP3, né? Tinha aquela chave, aquele pendrive, ele tinha alguns botões, né? O play, o stop, o passa para frente, passa para trás. Você colocava LCD mínimo para tu ver o número da faixa e se estava dando play ou stop, né? Exatamente. E aí você copiava para o seu computador, porque você tinha baixado na internet músicas, né? E aí você copiava para o seu pendrive e você saía na rua ouvindo 10 músicas, 15 músicas, que era a capacidade daquela época. Eu faço uma analogia com o pendrive, né? Desse tipo de pendrive de música, com as impressoras low cost que a gente vê hoje.
Entendeu? Então eles servem para que eles servem para que você faça uma introdução, para que você experimente, mas tecnologicamente falando, elas não têm durabilidade na tecnologia para se sustentar no modelo de negócio mais interessante. Se a gente for traçar um paralelo com a música, o que aconteceu? As editoras, os direitos autorais, muito justamente, fizeram força para que os governos tomassem precauções e foram presos, né, os donos dos lugares onde as músicas eram estocadas, na Nova Zelândia, fecharam sites, e hoje é muito mais difícil, não é impossível, mas é muito mais difícil você acessar MP3 como era nesta época, tá? Em compensação, a indústria também veio preparando, graças à tecnologia de portabilidade, à tecnologia do telefone, do 4G, né? Os sistemas de streaming. Então, hoje todo mundo tem Netflix, todo mundo quer ter Spotify, todo mundo quer ter Deezer. Por quê? Porque a tecnologia estrutural permite. E naquela época não permitia, né? Então aquilo se defasou da mesma forma como virou uma febre, a febre desapareceu. Hoje eu te desafio a comprar um pendrive de áudio desses. Você não consegue. Talvez você consiga na internet aí no Mercado Livre. Na verdade consegue, mas pagando, né? Não. Entra no site do artista e baixa e paga. Não, eu te desafio a comprar um pendrive desses de música, como naquela época que você comprava até em camelô, eu acho. Tu sabe que aqui no Brasil onde é que a gente encontra esses pendrives prontos com música? E aí é realmente pendrive, né? Com música nos postos de gasolina, tu acredita? Sério? Sim. Uau. Aí tu vai lá e compra pop, MP, techno, sertanejo, sei lá o que, entendeu? Atividade aí você já coloca no carro, né? Mas tem sutilidade. Né? Para você ver, tem sutilidade, mas hoje em dia eu tenho o meu próprio playlist. Então, assim, as coisas caminham por aí. Então, para voltar na pergunta que a gente estava respondendo, a gente deu uma volta e estamos voltando de novo aqui, eu acho que essa transição ela é cada vez mais popular. Eu acho que ela vai se consolidar, mas com equipamentos profissionais, tá? Especialmente no que tange o dentista, porque o dentista não pode perder tempo fazendo regulagens de resina, entrando em fórum para resolver problema, passando tempo no telefone de suporte. A gente está falando de um fluxo de trabalho profissional. Então, a mesma expectativa que o paciente tem de chegar e ser tratado por um profissional de saúde bucal, o profissional de saúde bucal também tem que ter em relação à estrutura de suporte que ele tem do laboratório, das empresas que estão por trás. Tá? Então, assim, eu acredito que vai existir uma profissionalização dos equipamentos, assim como aconteceu nas fresadoras, que evoluíram num ponto de dizer, não, olha, isso aqui é o standard hoje. Isso é o mínimo que você pode ter para você imaginar ter alguma coisa que funciona. E em termos de fresadora, posso citar aqui sem sombra de erro que a Mangue Bar fez esse trabalho dignamente no Brasil, né? Colocou sistemas para funcionar e disseram, não, o meu padrão é esse. Então o nível de qualidade é muito alto. Eu acho que com as impressoras 3D vai acontecer a mesma coisa. E alguns dentistas vão absorver essa tecnologia e falar, não, eu quero ter para mim, porque eu quero controlar o meu planejamento, eu quero controlar o meu processo, eu posso disponibilizar o meu toque artístico, e outros vão simplesmente dizer, não, eu quero ter uma impressora aqui, mas eu não faço desenho nenhum. Eu exteriorizo as minhas coroas, os meus planejamentos cirúrgicos, e eu simplesmente imprimo para ganhar o transporte, né? Para ganhar a logística da produção. E isso faz sentido, tá? Em compensação, tem coisas que nunca vão poder ser feitas por máquina nenhuma. Então, eu acredito firmemente que a cerâmica vai sempre existir. Se eu tiver que escolher entre um dente, eu vou escolher um dente artístico, né? Eu
vou escolher um dente feito em cerâmica, se eu tiver que fazer uma substituição, mas isso é uma escolha, eu não sei o peso dela, talvez na hora eu tenha que optar por uma coroa de silicone, mas eu sou um paciente que sabe de bastante coisa, né? Eu não sou um paciente comum, né? Então, assim, eu acho que vai existir um reequilíbrio e cada um encontra o seu lugar de forma construtiva nesse mundo tecnológico, mas a transição existe. Em uma frase, resposta a essa pergunta, que a gente já estourou nosso tempo, vamos ter que encerrar. Nossa, com a evolução da qualidade das impressoras LCD, você vê espaço para impressoras DLP que custam 5 vezes mais? Não. Eu acho que qualquer coisa que custa mais caro e que entrega a mesma coisa tem poucas chances de sobreviver no mercado competitivo. A diferença aí que eu vejo é, será que além de ser uma DLP, ela entrega mais alguma coisa do que uma LCD? Será que ela entrega mais serviço? Será que ela entrega mais estabilidade? Será que ela entrega mais software? Porque as impressoras LCD, ninguém fala, né, de software das impressoras 3D, né, LCD. Mas você pode pegar vários softwares abertos na internet, esses softwares, eles têm bugs, eles têm problemas, e ninguém resolve porque é gratuito. Então, o que é gratuito? O Mark Zuckerberg, né, dono do Facebook, falou já, e é uma frase muito verdadeira. Se o que você está usando é gratuito, então o produto é você. Então, se posicione como profissional e faça sua escolha na mentalidade de um profissional. Né? Então, assim, eu acho que tem espaço para o LCD evoluir, e eu posso confirmar impressoras LCD extremamente interessantes, como, por exemplo, a Structure, né, de Singapura, né, que é uma marca, eu vendi várias dessas máquinas aqui na Suíça no ano passado, são excepcionais, apesar de a gente ter que trocar o LCD muito, porque era um centro de produção de modelos ortodônticos, né? Então a produção era muito pauleira. Tem uma foto no meu feed, tem umas 5 ou 6 impressoras MSL lá, que é tecnologia LCD, e eu acho que tem espaço para evoluir. A tecnologia LCD também é bem interessante, Fabio, sabe por quê? Porque, olha só aqui atrás, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, é uma tela de 65 polegadas em OLED, né? OLED. OLED, né? O que acontece com essa minha televisão aqui? Ela é uma televisão cara, tudo bem. Só que o que acontece? Ela tem uma qualidade e uma resolução que um dia, o que vai acontecer com esse tamanho de tela aqui? Ele vai estar posicionado numa impressora 3D também. Então a tecnologia, ela tem fundamento, entendeu? Só que ela precisa de tempo. Mais uma pergunta do Sérgio Meiga. Toda broca para moagem, ou seja, aquelas brocas diamantadas, né, sofre microbending? Microbending, para quem não sabe, é micromovimentação assim, ó, oscilação durante o uso. Não só a broca de moagem, mas a broca de fresagem também, né? E é por isso que a altura da fresa, ela é extremamente importante. Muitas vezes você precisa, por exemplo, para fazer uma cavidade, você precisa ter uma altura para você poder penetrar e fazer a usinagem dentro. A altura que você diz é o comprimento da haste intermediária? O comprimento da fresa, o comprimento da fresa. Então, quanto mais longa a fresa é, e quanto mais rápido ela gira, maior o bending dela. E isso afeta a durabilidade da fresa, afeta o resultado de usinagem, e é por isso que a estratégia de usinagem é quase que uma questão pessoal, no que tange a escolha que cada um faz. Porque eu posso dizer, não, eu quero ir mais rápido, pouco importa se eu vou usar mais fresa. É uma escolha. Não, eu quero encontrar o bom compromisso entre rapidez e economia de fresa, porque a fresa para mim é um custo importante, porque eu não tenho um acesso a uma fresa que tem uma qualidade equivalente. Então, assim, quer ver um exemplo, Sérgio Meiga?
vou falar do Sirec, porque eu sei que vocês têm experiência com o Sirec. Como é que funciona o Sirec? Por que o Sirec ele entrega uma coroa em 15 minutos, por exemplo? É muito simples. Ele consegue fazer um processo de 6 eixos. Não sei se vocês já pararam para contar. Né? 3 de cada motor, né? Na verdade é mais. Se você for na lógica mesmo, você tem A, B, C, D. Então, eixos que rodam sobre o próprio eixo, tá? E aí você tem também os eixos dos motores. E aí você tem o eixo do bloco, que é o Z. Entendeu? Então os motores funcionam em Z, não, em X, em Y. Aí as duas fresas A, B, C, D. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não, só que daí não, porque daí eu não uso as duas brocas ao mesmo tempo. Eu uso só uma. O par de motor é uma broca de um lado e uma do outro, né? Então, isso é no modelo clínico, porque a MCXL tem um modelo laboratório, aí são 4 motores. Eu usei o exemplo da máquina que tem 4 motores. Eu nem sei se tem no Brasil essa máquina, tá? Mas existem 2 tipos de fresadora Sirec. Uma que tem 2 fresas e outra que tem 4. Sim, a MC é essa que tem 2, não tem mais. A MCXL tem 4. Aliás, nem sei se tem mais a MC, o Sérgio sabe responder pra gente. Eu estava falando da MCXL. O fato é que existem vários eixos e ocorre esse movimento, né? E por que eu estou explicando dos eixos? Porque a fresadora Sirec, ela vai fazer uma peça em 15 minutos, mas ao preço de 2 consumíveis usados para uma peça. Sim, usa 2 brocas simultaneamente, né? Então você tem que calcular se isso é interessante para você. Você tem que ter noção desse avanço tecnológico, porque esse avanço tecnológico te faz custar 2 vezes mais do que se eu tivesse produzindo exatamente o mesmo elemento com apenas uma fresa, porque tudo custa, né? Então, quando você vai detalhar o custo de produção, você tem que levar em consideração essas coisas, e poucas pessoas levam isso em consideração. E tem um outro detalhe também que é interessante, pegando a deixa do tempo, é o que? Você tem que entender que o muito rápido nem sempre encaixa dentro de um fluxo de trabalho coerente. Cada um tem o seu fluxo, eu aceito isso. Mas se eu tenho uma peça que é usinada em 15 minutos, na minha opinião pessoal, eu não vejo isso como uma vantagem. Por que eu não vejo isso como uma vantagem? Porque eu não consigo fazer quase nada em 15 minutos. Então eu não consigo terminar o que eu comecei, eu tenho que intervir na máquina para trocar o bloco, para lançar um novo bloco, para recuperar a peça, voltar ao que eu estava fazendo, por exemplo, né? Só que eu parei o meu processo, então houve uma quebra na minha rotina. Né? Ou não, mas eu entendo o que tu quer dizer, porque tem que ser considerado que não é só 15 minutos de fresagem. Tem o tempo de colocar bloco, trocar broca, eventualmente, trocar tanque, né? Exatamente. Então, assim, mas esse trocar tanque, eu não estou nem entrando na parte de manutenção da máquina. Se é pior 15 ou 18 minutos de fresagem, porque eu Bom, prefiro colocar no número de consultas, né? Eu mudo de 2 consultas para uma consulta, por exemplo. Né? Então, mas que seja 20 minutos de usinagem, mesmo assim, se você consegue obter os seus 20 minutos, você consegue entrar, você tem uma sala de espera apropriada para o paciente poder ficar esperando a restauração ficar pronta, para que você possa fazer o glaze e tudo isso. Ou fazer outro procedimento, né? Faz sentido. Só que o argumento de usinar muito rápido em 15 minutos, eu contrabalanceio como, por exemplo, não, mas se eu puder usinar 6 ou 3 elementos em 1 hora, eu prefiro, porque em 1 hora eu consigo atender 2 pacientes, sem interrupção. E no final eu tenho 3 elementos prontos,
para poder trabalhar eles na mão, cortar, fazer o glaze, fazer o acabamento e dar sequência. Mas isso, cada caso é um caso, né? Cada mundo Sim. clínico é um mundo. Ou seja, ocorre microbending, né, como o Sérgio perguntou, né? E as maneiras de diminuir esse microbending seria calibração adequada da máquina, a limpeza também, porque otimiza o desempenho da máquina, e o posicionamento da restauração no bloco, né? Exato. Durante o projeto. Isso daí influencia, né? E o Thiago, infelizmente nós vamos ter que encerrar, mas eu queria lembrar a todos, essa live vai ficar gravada aqui no perfil da SBA Digital, depois vai estar disponível no YouTube, e eu quero convidar você para fazer parte da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, porque nos próximos dias, eu e o Thiago Quelhas vamos anunciar grandes novidades e exclusividades para quem for membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. Nós não estamos ainda prontos, vamos dizer assim, para anunciar. Abraço, Meig. Obrigado pela tua participação, querido. Obrigado. Nós não podemos ainda anunciar quais são as vantagens, mas nós podemos garantir que vai ser maravilhoso. Vocês vão gostar muito. Nós vamos encurtar distâncias, estreitar laços. Nós vamos... obrigado, Mayra da Maia. Nós vamos criar pontes e vínculos com uma iniciativa inovadora, e isso daí vai ter algumas exclusividades para quem for sócio da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. Vai ter acesso a essas novidades, vamos dizer assim, de um jeito muito especial que a gente está bolando aí para vocês nos próximos dias. Semana que vem, a princípio semana que vem, na terça-feira, a gente vai ter mais uma live com o Thiago, no Explique-Ti, vai ser a 4ª live da nossa série, e lá sim, se Deus quiser, a gente já vai conseguir anunciar efetivamente o que é isso. Então, convide, você que está assistindo a gente ao vivo, ou você que vai assistir a gente aqui depois, né? Por favor, sim, a novidade é para todo mundo, Eduardo, não é só para gente que, vamos dizer assim, é usuário avançado de odontologia digital, não, é para todo mundo que ama odontologia, tá? Eu acho que muito pelo contrário, todo mundo que trabalha no meio de odontologia, todos devem procurar se aproximar, porque... porque isso que a gente vai trazer vai ser para todo mundo, tá? Todo mundo mesmo. A vó Vera, boa noite, querida, adorei. Beijos e um abraço desse dentista muito simpático. Obrigado, vó Vera. Obrigado, sobrou para mim também, Thiago. Grande, você viu? Grande, é minha fã número 1. Agora não perde um episódio aqui. Eduardo, vai ser para todo mundo, vai ser para donos de radiologia, vai ser para todo mundo que está envolvido com odontologia, vai ser muito legal. Muito obrigado, Thiago, sem palavras. Desculpa aquela hora, hoje eu não estava com o roteiro comigo falando da tua bio, né? Tentei improvisar. Eu só queria fazer uma pegadinha. Mas o fato é que o Thiago ele tem uma expertise, uma história tão grande com odontologia que poucas pessoas dentro da indústria odontológica têm, tá? Às vezes as pessoas têm uma história muito longa, mas, por exemplo, numa empresa só, né? E o Thiago não, ele tem passagem e participação de processos e desenvolvimentos de coisas que foram, como o americano fala, game changing, ou seja, coisas que mudaram o jogo na odontologia. E eu sou muito feliz de conhecê-lo e de ter ele conosco aqui no programa, assim como todos os nossos colegas que têm feito essas atividades aqui ao vivo, junto com a Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. Obrigado, Thiago, boa noite e até terça-feira que vem. Obrigado mais uma vez, Fábio, obrigado a todos. Um grande abraço. E obrigado por animar essa oportunidade. Obrigado a todo mundo que acompanha a gente. Acho que está sendo muito válido, feedback muito positivo. E tem a musiquinha, né? Lembrando que aí na França são 1h43 da manhã, é isso? Não, são 2h43 da manhã. 2h43 da manhã, portanto, é praticamente um comando da madrugada da odontologia, certo, meu amigo Thiago? Exatamente.
Valeu, cara. Valeu, um grande abraço. Valeu. Obrigado a todos.